Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês como se faz o cálculo para você comprar a sua peça do box Blindex, tá? O seu box de vidro temperado, para você comprar certo, comprar exato, com as medidas exatas. Galera, eu vou te ensinar do jeito que eu faço e o jeito que dá certo para mim, né, nesse tempo todinho que eu trabalho de vidraçaria, galera. Vamos lá, vou tirar todas as dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, galera, vai ser um prazer estar respondendo a cada um de vocês lá nos comentários, tá? Desde já eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? E vamos pro vídeo, vamos lá. Então é isso, galera. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu tenho aqui, ó, por exemplo, o box. Eu escrevi aqui altura padrão. O que significa isso, galera? Altura padrão significa o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o box de 1,80 m é o box padrão daqui. A altura do nosso box, ele é 1,80 m. Então, quando eu vou ali, por exemplo, na minha distribuidora ou numa vidraçaria que eu preciso de uma peça de box que eu não tenho aqui na loja, toda vez que eu vou lá comprar, eu já sei que eles vão me dar na minha altura que eu preciso, a altura padrão do meu fixo, da minha porta, que vai dar no final 1,80 m. Mas existem alguns lugares, em outros estados, outras regiões, que a altura muda, essa altura muda. Então, geralmente é 1,90 m, tem uns que é 1,85 m. Não importa, galera. Eu só estou tentando explicar para vocês que muda a altura, tá bom? Mas o que você precisa fazer para poder comprar a sua peça certa, galera, é necessário você ter a medida da sua largura do seu box. Por exemplo, eu tenho aqui, eu botei alguns exemplos aqui, como por exemplo aqui, ó, medidas, box de 1 metro, box de 1,05 m, box de 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, 1,3 m. Por que 1,3 m? Galera, eu botei aqui medidas exatas, tá? Medidas que às vezes batem no box exatas. Mas eu já peguei box, por exemplo, com 1,4 m, 1,2 m, eu já peguei box com 1,3 m, 1,12 m, 1,13 m. Então, tipo, depende da medida do seu box, isso muda. Mas, galera, se você se basear mais ou menos nisso aqui que eu vou estar passando para vocês, você vai comprar o seu box certo. O que significa, por exemplo, eu tenho o costume de calcular o meu box para ele ficar 5 centímetros maior, 5 centímetros de transpasse. O que é transpasse, galera? É 5 centímetros que a porta vai ficar maior que o fixo, ou seja, a porta vai transpassar por detrás do fixo 5 centímetros. Então eu busco me basear por 5 centímetros. Galera, às vezes fica menos? Fica. Às vezes fica mais? Fica. Mas eu tenho o costume de me basear sempre nesses 5 centímetros, para eu não ter nenhum tipo de problema com vazamento, com o box na hora de eu estar abrindo o chuveiro, respingar e acabar dando algum tipo de vazamento, tá? Mas acontece dele não cair com 5 centímetros e eu vou estar mostrando isso durante o vídeo. Por exemplo, aqui, acima de 1 metro, eu tenho o costume de fazer o box de correr. O que significa? A porta de correr, né, deslizando e se escondendo atrás do fixo, tá? Ela não é a porta de abrir. Já aqui nas medidas de baixo, eu tenho aqui o box de abrir, ou seja, que o fixo ele fica do lado e a porta ele abre, que nós chamamos de box open. Ele abre para dentro, a porta abre para dentro do box, ou seja, a porta de abrir. Quando eu sei que tem que ser porta de abrir e porta de correr, galera, eu tenho o costume de fazer sempre medidas abaixo de 1 metro. Ou seja, medidas com 98, 97, 95, medidas com 80, 85, 90, tá vendo aqui, ó, 95, tudo abaixo de 1 metro. Eu tenho o costume de fazer a porta de abrir. Por que que eu faço a porta de abrir? Porque, galera, se eu, por exemplo, aqui no meu box de 80 centímetros, eu me pegar um exemplo, uma porta de 40 e um fixo, uma porta de 45, perdão, e um fixo de 40, ou seja, 45 com 40 vai dar 85, vai ficar 5 centímetros maior. Por que que eu não posso fazer isso? Eu não tenho costume de fazer isso, galera, porque você vai diminuir muito o seu espaço de passagem para o box. Então, se você me pega uma porta de 45, um fixo de 40,
você vai ter um espaço muito pequeno. Então, se você, por exemplo, for uma pessoa muito magrinha, você até passa no box, mas ainda assim depende de você, tem que passar de lado, porque o box fica muito estreito, com uma porta com um vão de 80 centímetros, você querer fazer ele de correr. Então, fica muito estreito, você tem que passar de lado e às vezes acaba quebrando a peça, nessa de você toda vez barrando, passando num fixo, você acaba quebrando. Então, o ideal é fazer abaixo de 1 metro, faz de abrir. Acima de 1 metro para cima, pode fazer com uma porta de correr. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, medida de 1 metro, eu coloquei porta de 55 com um fixo de 50, ou seja, 55 mais 50 vai dar 1,05 m, ou seja, 5 centímetros maior a porta vai ficar para se esconder atrás do fixo, ou seja, 5 centímetros de transpasse. Aqui eu tenho a mesma coisa, 1,05 m, 55 com 55, ou seja, 55 com 55 dá 1,10 m. 1,10 m e o meu vão é de 1,05 m. O que significa meu vão? Galera, é a largura do meu box, ou seja, de largura a largura, de parede a parede do meu box, eu tenho isso aqui, 1,05 m, ou seja, porta de 55 com um fixo de 55. Então, eu vou ter 5 centímetros de transpasse. Galera, isso vai se repetindo. O que acontece de diferente, galera? Que nem eu falei para vocês. 1,03 m, 1,02 m, 1,01 m, ou seja, também tenta se basear com 5 centímetros de transpasse. Mas isso, como eu falei no início do vídeo, pode ser que calha de ficar a mais ou a menos o seu transpasse, desde que não fique muito pequeno o seu transpasse. Como, por exemplo, de 1 centímetro de transpasse, fica muito pequeno e aí você pode ter problema de vazamento. Então, por exemplo, aqui, ó, tem 1,03 m, tá? Ficou 55 com 50 vai dar 1,05 m, ou seja, eu tenho 2 centímetros de transpasse, ou seja, uma medida boa, 2 centímetros para cima, uma medida boa de transpasse para não dar vazamento na sua porta de correr. E eu tenho também um costume aqui, galera, de sempre fazer isso, ó. Um exemplo, uma medida de 1,03 m, uma medida de 1 metro, eu sempre coloco a porta maior 5 centímetros do que o fixo. Eu poderia fazer o fixo com 55? Poderia. E a porta com 50? Poderia. Só que quanto maior for o meu fixo, eu diminuo o meu transpasse, o meu passe, ou seja, aonde eu passo. Então, toda vez que você passar, você tem 5 centímetros menor para você passar, porque você inverteu. Então, eu tenho o costume de botar 55 com 50, justamente a porta maior 5 centímetros, sempre a porta maior, para eu aumentar o meu vão de passagem, o meu espaço de passagem para dentro do box. Ou seja, toda vez que eu passar, eu tenho um pouco mais de espaço. Tá bom, galera? Então, eu sempre boto a porta maior. Aqui, ó, 55 com 50, por exemplo, 60 com 55. Eu nunca coloco invertido, entendeu? Para não dar nenhum tipo de problema, tá bom? Agora, galera, nós vamos aqui para a parte de abrir. O que muda na parte de abrir? Esse de abrir pro de correr, o box, ele desliza, ele corre para de trás do fixo, ou seja, ele desliza para trás do fixo. Qualquer dia desse, galera, eu vou estar trazendo aqui como se faz a instalação do box de correr e do box de abrir. Eu vou estar passando passo a passo, tudo direitinho, como eu faço para não dar nenhum vazamento. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês, tá? Numa oportunidade eu vou estar passando isso tudinho para vocês. Então, aqui, qual é a diferença do de correr por de abrir? O de abrir, a porta ela abre para dentro do box. O de correr, ela desliza, esse box desliza para de trás do fixo. Então, ou seja, o de abrir, ele geralmente eu mudo. O que eu faço? Para eu ganhar um pouco mais de passagem no meu box, ou seja, para quando eu for entrar dentro do meu box, eu não ficar esbarrando no vidro, no fixo, eu aumento a minha porta. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, geralmente, eu tenho costume, e a galera tem o costume aqui, de fazer a porta de 55 ou trabalhar com a porta de 60 open, ou seja, a porta de abrir, ou fica aqui 55, por exemplo, num vão de 80, num espaço, numa medida de 80, eu boto porta de 55 com um fixo de 30.
que vai me dar 85 centímetros. Mas eu também posso trabalhar com uma porta de 60, ou seja, 5 centímetros maior, com um fixo de 25, ou seja, eu ainda ganho 5 centímetros a mais de passagem para o meu box quando eu coloco a porta de 60. E isso, galera, eu repito nos outros. Ó, mesma coisa aqui no de 85. 55 com 35 vai dar 90 centímetros. Vai ficar de 5 centímetros de transpasse. A mesma coisa na minha porta de 60 com ou, tá? Botei aqui do lado. Ou, porque você pode trabalhar tanto com um quanto com a porta maior quanto com a porta menor. Então, porta de 60 com fixo de 30, fica com 90 centímetros, 5 centímetros de transpasse. Mas aí, como eu falei para vocês, acontece de você às vezes pegar o seu box e ele ter 82, 84, 88, com medidas que não são exatas, sabe? Medidas cravadas com 80, 85, 90, 1 metro. Então, o que você pega aqui, ó? Fica assim, ó, 55 com 30, tá vendo? Que vai dar 85 centímetros, vai ficar com 3 centímetros de transpasse, como eu expliquei para vocês. Não tem problema ficar menor, nem maior. Eu busco me basear com 5 centímetros, mas o ideal seria 5 centímetros. Mas acontece de eu pegar, por exemplo, com medidas quebradas. Então, é impossível eu colocar para maior, para menor. Então, fica 55 com 30, vai me dar 85 centímetros de transpasse, vou ficar com 3 de transpasse, um transpasse bom e não vai dar vazamento no meu cliente. A mesma coisa eu posso trabalhar com a porta de 60, com um fixo de 25. Isso se repete aos outros, tá bom, galera? Então, galera, esse é o detalhezinho. Se você fizer isso, você não vai ter problema. Agora, uma observação, galera, o que realmente muda? Existe o boxe que a gente chama ele de boxe de canto, tá? Esse boxe de canto aqui, o que significa boxe de canto? Ele é em duas partes, ele é em L. De repente o seu boxe é desse jeito. Ele faz um L, tá? Ele tem duas laterais, duas pedras para você fazer a instalação do seu boxe. Como eu calculo esse boxe aqui? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um boxe, por exemplo, aqui, a medida do meu boxe aqui deu 80 centímetros de pedra a pedra, e a medida do meu boxe daqui deu 1 metro, tá? Mas poderia dar outras medidas, tá, galera? Poderia dar 82, 81, aqui poderia dar 90, 95. Então, aqui eu dei um exemplo, 80 com 1 metro. Como eu faria isso aqui? Ficaria porta de 55 com um fixo de 40, ou seja, porta de 55 com fixo de 40, sempre a porta maior, como eu expliquei para vocês, 5 centímetros, com fixo de 40. 45 mais 40 vai dar 85 centímetros, ou seja, 85 centímetros vai ficar para o meu vão de 80. Então, nesse espaço, nessa minha lateral, eu vou ter um fixo e uma porta. Um fixo e uma porta. As duas portas se encontram no meio e os dois fixos ficam no canto da parede. Então aqui eu vou ter uma porta e um fixo de 40, uma porta de 45 e um fixo de 40. Vai dar 85, 5 centímetros de transpasse. Aqui eu tenho 1 metro. O que eu faço com uma medida de 1 metro? Aqui, ó, como eu botei para vocês, medidas. Porta de 55, fixo de 50. Porta de 55, fixo de 50, ou seja, 5 centímetros de transpasse. E aí as portas vão se encontrar aqui no meio. É a única coisa que muda, porque tem boxe de canto. Galera, isso é para um boxe padrão, como eu falei para vocês, de medidas até 1,80 m ou na sua região, que de repente tem medida padrão. Você só pedir a compra do seu boxe assim que vai dar super certo. Esse é o único detalhe que muda, tá? Para um boxe de canto, tá ok? E o boxe de correr, tá? E o boxe de abrir, tá bom? Porque galera, quando você for comprar a sua peça, você quer um boxe padrão, você pede na sua distribuidora ou numa vidraçaria perto de você, desse jeitinho aqui que eu ensinei para vocês. Agora, se você quer, por exemplo, quer um boxe até o teto, você quer um boxe colado no teto, quer um boxe diferenciado, aí é uma medida que nós chamamos de engenharia. Aí você tem que mandar fazer na medida, tá bom? Aí o ideal é você procurar um profissional da área e pedir para ele medir até o teto, fazer os cálculos direitinho, tá bom? Para poder fazer o seu box perfeitamente, para não ter nenhum tipo de problema na hora da instalação, tá bom, galera? Galera, fica aqui um forte abraço, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, vai ser um prazer responder a cada um de vocês, tá bom? Não esquece, galera, de deixar o seu like, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber novas notificações, tá bom? E fica aqui um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, galera. Valeu!